tema no telão, mais uma vez, vivendo na visão do Todo-Poderoso. Vamos todos falar? Vivendo na visão do Todo-Poderoso. E o tema de hoje, dentro desta visão profética, é: espere a visão de Deus e nunca desista. Espere a visão de Deus. O que é esperar a visão? Enxergar como Deus enxerga. Se você ainda não enxerga alguma coisa na sua vida como Deus enxerga, espere. Então aqui, Deus começa a trabalhar na vida dos ansiosos. Deus começa já a trabalhar na vida daqueles que são muito rapidinhos, aqueles que se antecipam, aqueles que querem as coisas para ontem, aqueles que vivem, numa expectativa, mas às vezes à beira da frustração. Espere a visão de Deus e nunca desista. Não é porque você está num período de espera que vai desistir. A espera é um trabalhar do Senhor. Amém? Porque o que há de vir, virá. Vamos ler o que está no livro de Números, a palavra-chave, base desta profecia, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus diz. Nós estamos aqui para conhecer mais do Altíssimo, mais do seu coração, da sua ciência, do seu mundo espiritual, do seu viver, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Uau! Imagine-se agora, por um breve momento, tendo a visão de Deus. Imagine-se por um breve momento, vendo tudo, não só na sua vida, tudo que se passa com os olhos de Deus, com o entendimento de Deus, com a perspectiva de Deus, com o foco de Deus. Visão daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Palavra daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. E prostra-se, humilha-se, se submete, obedece, porém de olhos abertos. É uma obediência incondicional, mas não louca, cega. Pelo contrário, é de olhos abertos, com revelação, com inspiração de Deus, com olhos iluminados pelo conhecimento da graça, com revelação de mistérios. Amém? Vamos orar. Deus quer nos ensinar mais a viver nesta visão. Pai amado e bendito, que grande obra o Senhor está fazendo. Que grande coisa tu tens feito no nosso meio. Nós te louvamos, nós te bendizemos por ouvirmos testemunhos tão graciosos, tão gloriosos, de transformações. Pessoas que estão experimentando, Jesus, desfrutando desta vida conforme tu queres, Jesus. Porque se encaixam, se enquadram, se moldam, se prostram, se submetem com os olhos abertos, com o entendimento, com a direção dos céus. Assim seja na nossa vida, na vida de toda a igreja, de todas as famílias, Pai. Que assim seja para todo o ministério. Que nós possamos, Jesus, ter a tua visão. Mas enquanto nós esperamos alguma visão, alguma revelação, um sinal, enquanto nós esperamos o teu agir, o teu mover, até a revelação para alguma coisa que nós temos que fazer, que a gente saiba esperar e não desistir, Jesus. É para esperar, não é para desistir. Então nós nos submetemos à tua palavra, que é a autoridade sobre as nossas vidas, com ações de graças, e recebemos o que está preparado para nós esta manhã. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Diga amém. Glória a Deus. Obrigada, Tiago. Louvado seja Deus. Amada família que Deus preparou para nós, família bendita, família especial, família eleita de Deus, família que já é conhecida como abençoada nesta terra. Homens e mulheres que têm os seus nomes inscritos no livro da vida e que com olhos iluminados, olhos abertos, já sabem que de lá ninguém os pode apagar.
perfeitos em Cristo Jesus, renascidos de uma semente incorruptível, novas criaturas, transformados todos os dias de glória em glória à imagem de Cristo. Mais que vencedores, prósperos, sarados, ricos. Glória a Deus. Uma visão espiritual envolve o que, bispa? Ver além do mundo natural. Uma visão espiritual envolve ver além do mundo físico, do mundo palpável, do mundo concreto. Ver além do que os olhos naturais conseguem ver. Viver esta visão espiritual é compreender o divino propósito de Deus. Quando nós vivemos na visão do Todo-Poderoso, nós conseguimos entender desígnios de Deus. Ou seja, por que Deus faz alguma coisa de uma forma? Para que Deus faz alguma coisa de outra forma? Onde Deus queria chegar com aquela situação? Onde Deus quis nos levar ou quer nos levar através de uma permissão? Quando nós vivemos na visão do Todo-Poderoso, nós conseguimos compreender e reconhecer a nossa parte no plano de Deus, o nosso lugar no plano de Deus. Isso é maravilhoso, é você estar situado no plano perfeito do Senhor e sabendo onde você está. Onde está, para que está, o que vai fazer, o que foi a sua vida antes, as permissões de Deus, as vontades de Deus, e Deus vai revelando. Então, isto é maravilhoso, isto é o ápice da vida espiritual, você viver na visão do Todo-Poderoso, você compreender os desígnios e os propósitos do Senhor. Mas nem todo crente consegue viver na visão do Todo-Poderoso. Nem todo cristão está vivendo, ou quiçá vai viver, na visão do Todo-Poderoso, compreendendo os propósitos e os desígnios de Deus. Existem crentes que estão espiritualmente perecendo, porque estão em uma dessas seguintes categorias aqui. Existem pessoas que estão perecendo, apesar de serem salvas, de andarem com uma Bíblia, até de frequentarem um lugar chamado igreja, porque elas, em primeiro lugar, não têm uma visão espiritual. Então, uma pessoa pode ser salva, andar com Bíblia, ela vai morar no céu um dia, mas ela pode passar, Maria Luísa, a peregrinação dela toda nesta terra, sem entender nada dos desígnios de Deus, dos propósitos de Deus. E existem muitas pessoas vivendo assim no mundo. Aqui no nosso país nós vemos, né, muitos cristãos, pessoas que você vê que têm uma experiência de conversão, que confessaram ao Cristo, que o receberam como Senhor e Salvador, mas a vida da pessoa não mostra a evolução, o desenvolvimento da salvação, daquilo que aconteceu, que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação não é desenvolvida. E por que a salvação muitas vezes não é desenvolvida? Porque a pessoa não entende nada de Deus. Ela não compreende Deus, os desígnios, os propósitos de Deus. Ela não consegue viver na visão do Todo-Poderoso. Ela não se encaixa, ela não compreende o plano. Então, existem crentes perecendo em termos espirituais, né, na sua vida aqui, porque verdadeiramente elas não têm uma visão espiritual, esses crentes. Outros crentes estão perecendo porque até receberam uma visão espiritual, mas têm sido desobedientes a essa visão espiritual. E também conhecemos muitas pessoas que receberam a revelação da graça de Deus, receberam direção para suas vidas, receberam insights, inspiração, né, conserto de Deus, entendimento de muitas coisas, mas não obedeceram, não se submeteram. Muitas pessoas ouvem Deus falar, mas dizem: não, eu não vou me humilhar, eu não vou ter aquela postura do profeta, prostrado, porém de olhos abertos. Eu quero ficar de olhos abertos, mas prostrado não. Eu quero estar antenado, eu quero entender as coisas, mas eu não me submeto a tudo. Então, estas pessoas não podem desfrutar do que é viver na visão do Todo-Poderoso. Existem também crentes que têm uma visão,
mas não sabe o que fazer com ela. Não sabe como desenvolver, como cumprir as coisas. Ah, Deus fala assim, mas o que eu faço? Então, cabe ao altar da igreja, cabe às pessoas que estão imbuídas da autoridade do ensino, de ensinar a dar passos. A igreja também tem que promover o ensino do cumprimento dos desígnios, dos propósitos que Deus vai revelando. Ontem nós trouxemos aqui uma pessoa para dar um curso, uma palestra, não um curso, desculpem, uma palestra sobre educação financeira. Qual o objetivo disso? Qual o objetivo? Ora, Deus já nos tem revelado os desígnios para a nossa área financeira. Deus já nos tem dito o que Ele quer para o seu povo, o que Ele tem na sua herança, que é seu direito e meu direito. Ora, por que os crentes, uma grande parte, não usufrui desses benefícios da sua herança, dos desígnios, da prosperidade de Deus no seu dia a dia? Lógico que há propósitos de Deus diferentes para cada filho, nem todos vão enriquecer, mas a palavra de Deus diz que não pode haver falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não pode faltar o básico, não pode faltar a provisão para o dia a dia. Mas há crentes que nem a provisão para o dia a dia têm. Então, o que falta muitas vezes? Ter um entendimento de que Deus tem a provisão, de que Ele não deixa faltar, mas você precisa saber como viver, como dar passos para que isso se manifeste. Esse versículo do Salmo 23 tem falado tanto comigo, né? As pessoas falam, Salmo 23, sim, Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então por que falta? Sabe por que falta? Não é porque Ele não seja pastor, é porque eu não me submeto ao pastoreio dEle, literalmente. Porque quando eu faço de Cristo o meu pastor, um pastor exorta. Um pastor pega o cajado e fala, é para lá, ovelha. E a ovelha tem que ir, ela tem que ir, não tem jeito. Um pastor é aquele que pega a ovelha, tira os carrapatos da ovelha, limpa a ovelha, tira a lã excedente da ovelha. Então, se eu não deixo Deus cuidar de mim, se eu não deixo Deus tirar os meus carrapatos, se eu não deixo Deus podar não está certo, cortar a minha lã, tosquiar, que chique. Se eu não deixo Deus tosquiar a minha lã, se eu não me permito ser tratada na minha brutalidade animalesca de ovelha, vocês estão entendendo? Então, como é que o Senhor pode ser o meu pastor? Eu digo, o Senhor é meu pastor. Sim, Ele é um pastor, mas não é muito meu não. Porque eu não deixo Ele dirigir totalmente a minha vida. Eu não me submeto totalmente ao que Ele diz, ao que Ele manda. Ele disse numa passagem, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então o versículo é muito bonito, estão aí nos carros, nas paredes, né? Estão aí dentro das Bíblias, os cartões de Natal. Oh, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada falta para quem é pastoreado, ipsis literis, por esse Jesus Cristo. Então, muitas pessoas cristãs, elas não sabem como atingir aquele desígnio que já é parte da sua herança, porque elas não se deixam evoluir, elas não cumprem cabalmente o que Deus fala. Existem também aquelas pessoas cristãs que têm tentado cumprir os desígnios, fazer as coisas e têm falhado. E aí desistem. Porque não deu certo, porque falhou, então cansei. Ou talvez tem alguns irmãos, que sabem o que tem que fazer, mas nunca tenham tentado de fato fazer aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem orientado. Então, nós sabemos por que é que nós não alcançamos muitas vezes aquele estágio de plenitude em determinadas áreas, em determinadas situações da nossa vida. Porque falta, às vezes a visão, às vezes o submetimento à visão, às vezes dar um passo na direção que Deus manda, ou pelo fato de termos falhado alguma vez, aí nós não queremos falhar de novo, ou desistimos. A verdade, amados, é que uma visão espiritual, ela dá uma imagem clara
mas claríssima do que Deus quer que você faça. Quando você vive, e a palavra desse ano é vivendo na visão do todo. Quando você vive na visão, você sabe claramente o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos faz conhecer todas as coisas. Então você lê a Bíblia, ou você ouve um sermão, ou você está numa reunião onde a palavra está sendo exposta de alguma maneira, ou lida, ou compartilhada. Sabe o que acontece? Imediatamente o Espírito começa a revelar o que ele quer, o que ele tem. A gente é que faz ouvidos mochos. A gente é que faz ouvidos de mercador. A gente é que fica assim. Sabe, é muito interessante quando alguém está aqui pregando, alguém está falando alguma coisa e de repente se ouve um fala Deus. Fala com quem? Fala com quem? Isto significa, né, esta expressão no meio, assim, tão espontânea no meio do povo, significa que está claríssimo o que Deus está falando. Mas eu conheço alguém que estão ouvindo com a mesma clareza que eu estou ouvindo, mais do que uma vez, mas não faz isso. Então, eu me manifesto. Isso o que é? É um manifesto de quê? É um manifesto de quê? Indignação. É um manifesto de, ei, vocês não estão entendendo o que Deus está falando? Não é? Agora, será que a gente também não tinha que ouvir de vez em quando um grito do lado aí, fala Deus? Porque o Deus que fala para cá, fala para lá. A palavra corta para todo lado. Um dia é para um, outro dia é mais para o outro dia... E eu, aqui na minha visão, eu creio que é para todo mundo todo o tempo. Porque Deus não erra. E Deus não nos faz perder tempo num culto que nós estamos ali para contemplá-lo. Então, amados, não tem um culto, pode ser de consolo, pode ser de exortação, pode ser um culto de ensino, de doutrina. Não tem nenhum culto onde a palavra é exposta e Deus não fale comigo. Às vezes é mais intenso em alguma área, em algum aspecto. Deus sabe como fazer isso, não é? Quando acaba um culto, quantas vezes vem uma pessoa e diz, esse culto era como se eu estivesse aqui sozinho, eu e Deus, era tudo para mim. Virou as costas ali, o outro fala, era como se eu estivesse aqui sozinho, era tudo para mim. Só que para esta pessoa foi um aspecto, para esta pessoa foi outro, essa aqui não tem nada a ver com aquela. O que Deus faz? Deus manifesta a sua multiforme sabedoria e graça. Ele conhece tudo a seu respeito e a meu respeito. Então, amados, nós podemos viver na visão do Todo-Poderoso. Nós podemos, agora nós queremos. Nós vamos ouvindo os ditos de Deus. Nós vamos tendo esse conhecimento prostrados de fato. Sabe, quando lá atrás, na minha conversão, e aqui os da minha época, eu nem vou falar os mais velhos, os da minha época vão se lembrar, era uma prática muito comum que hoje é rara. Terminava um culto e olha que era lei, amados. Era rasinho. Mas para nós, novos convertidos chegando, não sabíamos nada. Católicos, meninos, nada, sem formação espiritual nenhuma, evangélica, nada. Então, quando acabava um culto, a gente saía assim, era tanta coisa, que a gente não conseguia falar de um outro assunto, a gente só falava daquilo que Deus tinha nos impactado com a mensagem. A gente não conseguia desplugar, desligar, mudar a faixa, sei lá como é que chama hoje. A gente não conseguia. A gente ia para a semana toda com aquilo que a gente tinha ouvido do pastor. E olha que hoje, analisando, era raso. Mas era o que a gente tinha para aquele momento. Talvez fosse o que a gente pudesse receber naquele momento.
E a gente sabia o que tinha sido falado, a gente falava sobre o que tinha sido falado, e a gente se empenhava muito para viver aquilo que tinha sido ensinado. Como é hoje? Algumas décadas se passaram, é verdade. Como é hoje? As pessoas não sabem o que foi pregado no culto que acaba de acabar. Qual foi a mensagem? Qual foi o foco? Tudo bem, você não pode lembrar de todos os versículos, de todo o conteúdo, mas o que Deus falou com você especificamente? Você não vai lembrar do sermão todo, mas para mim, Deus falou isso. Amado, se hoje, nós conseguirmos sair deste culto com este feeling, sabe? Para mim, o que foi para mim? O que Deus sinalizou para mim? Pode ser que eu tenha perdido um monte de coisa, porque não era para mim. Deus não estava querendo me revelar tudo aquilo. Mas para mim, o que foi para mim, o que é para mim, eu tenho que entender por que Deus está me falando aquilo, me revelando, me ensinando, me dirigindo, me empurrando para aquilo. Eu tenho que passar os dias desta semana, no mínimo, tentando viver aquilo que foi para mim. Eu vou aprender a viver na visão do Todo-Poderoso. Eu não posso viver na visão do Todo-Poderoso para ele, para ela, para o outro. Nós temos uma visão de Deus geral como ministério, mas Deus fala conosco especificamente. Nesse momento, Deus está falando a cada um especificamente. O Espírito está mostrando alguma coisa para cada um de nós. Então é isso que o Espírito está mostrando, que a gente não pode jogar fora. É pecado, isto é banquete. Deus preparou isso. Deus reuniu você em torno da mesa dele nesta manhã. Ele está lhe alimentando. O que é que você vai fazer com esta palavra durante esta semana? O que você está fazendo com os desígnios de Deus? Com o que Deus está revelando? Amém? Muito bem. Então, visão espiritual, ela tem esse poder de nos prover uma imagem clara do que Deus quer que a gente faça. A visão espiritual, ela dirige cada passo da nossa vida para a realização de um objetivo. Então assim, eu venho para um culto, eu venho para Deus falar comigo. Além de vir louvar, adorar, mas é lógico que eu quero ouvir Deus falar comigo. Aí Deus fala comigo, o que eu faço? Eu vivo a minha semana igualzinha à anterior, como se Deus não tivesse me falado nada. Como se eu não tivesse tido um encontro, uma intimidade, ou seja, durante o louvor, adoração, uma oração, um momento de comunhão, ou mesmo na palavra. O que acontece? Que nós temos essa capacidade hoje tão maligna de nos desligarmos imediatamente de Deus. De desconectarmos imediatamente da intimidade com Deus. Isso é muito sério. Deus dá a visão. E se Deus dá a visão, Ele quer que você faça alguma coisa com a visão. Viva na visão. Não é para ficar criticando a visão. Não é para ficar criticando o apóstolo. Ah, mas você está perdendo na vida. Deixa eu te falar, deixa eu lhe contar um segredo. Tem coisas que parecem bobas e simples demais, mas são de Deus. São de Deus. E fica aí, porque tem uma palavra, mas a palavra não sei se funciona. Funciona para quem não vive a palavra. Para quem despluga, para quem só critica, para quem só mete a boca, a língua. Sabe, mas está perdendo vida. Porque perder tempo, e já disse ontem a nossa técnica em educação financeira, perder tempo é perder vida. Não volta mais. O tempo perdido não volta mais, não dá para recuperar. Então, quando Deus dá uma visão, tente viver essa visão. O que Deus está querendo me mostrar? O que Deus quer que eu faça? Haja. Os crentes deste século, desse tempo, são passivos. Deus dá um banquete, Deus revela, Deus fala pela palavra, sabe? E as pessoas não fazem nada.
Tem que agir. Tem que viver a palavra, senão é religião. Senão aceita como outra qualquer missa, com todo respeito. Eu tenho que sair daqui hoje sabendo que Deus está me falando de visão, de viver a visão, que Ele tem um desígnio para mim, Ele me faz conhecer esse desígnio, e eu não posso perecer e viver como tantos outros, uma vidinha. Uma vidinha. Que passa aqui 70, 80 anos, sei lá, 90. Oh, que longevidade maravilhosa. 100. Só com a perspectiva de que um dia, a esperança que eu vou viver no céu. E aqui? Que vida nós estamos vivendo? Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E vida não é qualquer vida que Deus espera que você viva enquanto estiver aqui nesta peregrinação. Sabe, amado, quando eu ouvia lá nos meus 18 anos, 19, o sermão e dizia assim, Deus tem isso para o seu povo. Eu dizia, eu sou desse povo agora, né? Então é para mim. Eu quero isso, a semana inteira, eu quero isso. Eu ia andando na calçada, pegava 500 mil ônibus para chegar na faculdade. Eu ia de um ponto para o outro, até pegar a outra condução. Eu ia falando, a senhora falou que eu quero aquilo, eu sou do teu povo, eu quero isso para mim, Senhor. Eu quero isso para mim. Eu estava no ônibus, eu quero isso. As pessoas, eu falo sozinha? Mais ou menos. É que Deus falou, a gente não tinha vergonha. Falava, Deus me falou domingo que Ele tem isso para mim. Eu estou falando aqui que eu quero isso para a minha vida. Eu estou tentando descobrir como é que eu chego nisso que Deus tem para mim. É? Deus falou com você? Como assim? Aí é uma oportunidade de você falar que você crê num Deus que fala. Que Ele não é uma estátua muda. Ele fala. Quem sabe que Deus fala? Se você sabe que Deus fala, é porque Ele já falou com você. É porque Ele está falando com você. Então o que você vai fazer com o que Deus está falando hoje com você? Eu nem vou falar para trás. O que Deus está falando hoje, o que é que você vai fazer? Se Deus está falando, mesmo que seja uma coisa que nesse momento pareça difícil de acontecer, ou se você não está entendendo muito bem como é que você vai chegar nessa visão, nesse desígnio, você tem que esperar. Veja o que o profeta Abacuque disse em Abacuque 2, 1-3. Pegue para você isso desta manhã. Se você pegar este texto que eu peguei há muitos anos, você vai fazer isso e vai ver as coisas acontecerem. Por-me-ei na minha torre de vigia. Bispa, peraí, eu não tenho uma torre de vigia. Não? A nossa torre de vigia, na verdade, é aquela internalização, amados. Você não vai subir numa torre, né? Pode ser que sua casa tenha essa torre de vigia, louvado seja. A minha não tem. Um apartamento que, na verdade, eu que sou vigiada. Que a gente é que é vigiado, tem câmera por todo lado, não é assim? No elevador, tá? Mas não é isso. Você se põe na sua torre de vigia. O que é isso? O seu lugar secreto com Deus. Sua intimidade com Deus. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. Fortaleza é Jesus. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. Veja se isso aqui, em termos de linguagem, não é um contrassenso. Eu vou vigiar. Se eu estou numa torre de vigia, eu estou vigiando sim, né? Com o olhar. Vigiarei para ver o que Deus me dirá. Se Deus vai dizer, eu vou ouvir. Como é que eu vou ver o que Deus me dirá? Já prestaram atenção nisso? Eu vou ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Ou seja, o profeta já vinha falando com Deus. Ele já vinha mostrando ali a sua situação, argumentando com Deus, perguntando coisas, pedindo respostas. Ele já vinha numa intimidade com Deus. Aí ele disse, olha, eu já falei bastante, eu já orei bastante. Agora eu vou me colocar num lugar, esse lugar espiritual. Não precisa ser necessariamente um local físico, mas se precisar ser para você ver Deus, amém. Mas você tem que se colocar sobre aquilo que é firme, que é forte. Jesus, sobre a palavra. E eu vou vigiar para ver
o que Deus me dirá e que resposta eu terei. Preste atenção. Deus vai falar com você e vai te dar a resposta através de uma visão. Ele vai ver o que Deus vai dizer. Não necessariamente Deus vai falar audivelmente. Deus vai te mostrar alguma coisa, ou seja, Deus vai usar, além de palavras, circunstâncias, pessoas, lugares. Você vai ver Deus te responder através de outras coisas. Porque a pessoa sente, Deus não fala. Eu ouço isso direto. Eu não entendo, eu não escuto Deus falar, eu não escuto. E Deus está mostrando de tantas formas, falando de outras formas. A pessoa está vendo Deus falar com ela e ela não está entendendo. Nós temos que nos colocar na torre de vigia. O que o Senhor está falando? Me deixe entender do teu jeito. Eu quero enxergar. Se o Senhor me mostrando é mais fácil de eu entender, me mostra através de coisas, de pessoas, de circunstâncias, de vozes, de um filme, sei lá, mas Deus é Deus. Mas se você não se colocar para, eu não sei o que Deus tem para mim. Você já perguntou para Ele? Perguntei, mas você ouviu a resposta? Não, não ouço, não entendo. Arruma a sua torre de vigia. Vai ver o que Deus vai lhe mostrar. Você vai ver. Às vezes você está falando uma coisa. Aquilo está chegando à sua vida por uma pessoa, por uma circunstância, por uma carta, por um telegrama, por um negócio que está... não, eu estou esperando Deus falar. Deus está mostrando um negócio que você vem orando. Só porque não é do jeito que você imagina. Isso não significa que não seja Deus. Porque Deus não é previsível. Amém? Versículo 2. O Senhor me respondeu. Olha o que Abacuque ensina. Quando eu paro para ouvir a minha resposta, Deus sempre responde. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. É tão sério que Deus manda escrever. Por quê? Porque a gente não pode perder a visão. Eu desafio você a sair desse culto hoje e escrever algo que Deus lhe falou. Escreve. Sabe para quê? Grava sob tábuas, quer dizer, deixa visível. Para que a possa ler até quem passa correndo. O primeiro que vai passar correndo é você, que está sempre apressado, e nós, com a nossa vida. A gente se esquece do que Deus falou. Se a gente falasse aqui, o que Deus falou domingo passado? A gente se esquece. Mas se você tivesse anotado a visão, se você tivesse escrito aí, registrado no seu telefone, uma notinha, se você tivesse colocado aquilo, você não ia saber o sermão inteiro, mas você ia saber o que Deus falou com você, qual foi a visão, qual foi o desígnio que foi revelado. Por que não sabe? Porque não para, porque não se atenta, porque não tem tempo. Então, amados, o povo de Deus tem se tornado um grupo de pessoas ávidas por Deus. O Deus se faz presente, fala, ninguém percebe, vai embora e continua ávido por Deus. Você tem que sair desta manhã saciado. Você tem que sair daqui hoje dizendo, que delícia, Deus falou comigo, Deus se manifestou, Deus me respondeu algo. Amém. Deus me abriu os olhos para isso, Deus me ensinou tal coisa, seja o que for. Deus marcou um encontro com você, e nesse encontro você não vai ser despedido de mãos vazias. Com certeza em nenhum dos cultos nós fomos despedidos de mãos vazias. É que muitas vezes nós esquecemos o embrulho dentro do templo. Deus encheu as nossas mãos, mas a gente sai pelas portas e o embrulho fica. O presente ficou, se perdeu. E a vida vai passando. O Senhor me respondeu e disse, o nosso Deus fala conosco. Escreve a visão, grava sob tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, o que Deus vai fazer na sua vida e está anunciando, é para todo mundo saber que Ele vai fazer. Tem umas coisas que circulam às vezes na internet que eu fico assim, muito abobada. Não diga que você tem um sonho para ninguém, porque vão botar olho gordo, olho grande. Existem pessoas más, mas preste atenção. Se você ainda se relaciona com alguém que tem olho gordo,
Você ainda tem amigos que têm olho gordo, invejosos? Os invejosos são os ímpios. Não, eu não conto o meu sonho para ninguém. O seu meio de atuação, cuidado, é perigoso. Porque existem pessoas aí que você convive que são invejosas, que puxam seu tapete. Não, amado. Sonhos, intimidade se compartilha com os da fé, os íntimos, aqueles que são do núcleo que vão morar no céu conosco, aqueles que são puros, que têm olhos bons, aqueles que torcem por nós, aquelas pessoas que amam quando você conta uma bênção, uma resposta, né, uma vitória, um milagre que aconteceu. Agora, a pessoa diz, não conte para ninguém os teus planos. Acho que você não vai sair expondo sua vida, mas as pessoas estão dizendo, guarde isso porque, tipo, não confie em ninguém. Amados, nós temos que nos cercar de pessoas confiáveis. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Então assim, tem coisas que nós não vamos contar particularidades, mas assim, o que Deus está falando conosco, nós podemos, Deus falou publicamente, nós podemos sair daqui hoje e dizer, Deus me falou tal coisa. Isso não vai causar inveja, isso vai causar sede naqueles que forem de Deus, para que Deus fale com essas pessoas também. E quem não for de Deus vai falar, você ficou doida que Deus falou com você, tchau, vou procurar outra amizade. Ótimo. Porque se você é doido, porque é de Cristo, e alguém não te suporta, é porque não é de Cristo, não é para Cristo. Versículo 3 diz assim, e agora vem o ápice, porque a visão, aquilo que Deus fala, ainda está para cumprir-se, ainda está para... Pergunta, vai se cumprir ou não? Como é que o profeta diz? Está para... Você sabe o que significa estar para cumprir-se? A Bíblia falando, está para cumprir-se? Vai cumprir. É em tempo ou no tempo determinado. Ou seja, quando? Mas quando? No tempo. O que é uma coisa determinada? Marcada. Está estipulado. Nada pode mudar uma determinação de Deus. Mas se apressa para o fim. Então assim, vai saber quando esse tempo de Deus, pronto, já azedou tudo. Vai saber que você não sabe, ninguém sabe, e já jogou isso para 2090, quando nós não estaremos mais aqui. Entenderam? Então assim, está para cumprir-se no tempo determinado. Mas, como Deus é bom, se apressa para o fim. E não está chegando. Tem coisas que estão mais perto do que jamais estiveram para acontecer. Não vai falhar. Aí diz assim, se tardar, não... Olha outra incongruência aqui que parece, né? Com a linguagem. Mas Deus disse que é um tempo determinado. Se tardar, não é que Deus vai adiar. É que nós achamos que demora. Para nós, a gente fala, acho que o tempo determinado é agora, essa semana. Aí não foi essa semana, a gente diz, está tardando. Mas não era o tempo determinado por Deus essa semana. Se tardar para você, se você achar que está demorando, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se tardar, não tardará. Se tardar, não tardará. Tarda para você, para mim, para os ansiosos, porque estão esperando uma resposta. Não tardará. O que é que você está esperando que está demorando? Nada. Amado. Isso aí. Está demorando? Não. Já aconteceu? Não. Mas está demorando? Se tardar, se você falar que está demorando para as tuas expectativas, para você. Mas se está o quê? Se apressando para o fim. Não vai falhar. Há um tempo determinado, vai se cumprir. Tem coisas que nós temos que passar. Tem desígnios de Deus que inclui passarmos por certas situações que não são fáceis. Mas não vai falhar nada.
O que Deus diz, Ele cumpre. Se Ele te disse algo, se Ele te revelou algo, se Ele te deu uma visão, se Ele colocou um desígnio dEle revelado, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus tem uma visão, Deus tem um propósito para cada eleito seu. Mas Ele não revela esta visão de uma só vez. Ok? Ele vai nos preparando, Ele vai nos capacitando para gradualmente a gente entender e cumprir a sua vontade. Amém? Isso é o nosso crescimento espiritual. Por isso que não pode ser tudo imediato, senão a gente seria tudo infantil, bobo, uns retardados. Me dá, Deus, aí eu faço loucura. Quantas pessoas insistiu, igual aquela mulher que importunou o juiz, insistiu, eu quero, Deus diz, ai, tá bom, vai. Cadê a pessoa? Foi. Nem com Deus está mais. Então, amados, olha só. Quando nós vivemos dentro da visão de Deus, a nossa vida se desenvolve com paz, com tranquilidade, e nós somos bem-sucedidos. A gente pode estar esperando algo, mas a gente tem que ter paz o tempo todo, tranquilidade e sucesso naquilo que a gente está fazendo. Eu estou esperando aquilo que não acontece, que demora, e eu vou ser mal-sucedido no que já está acontecendo agora? No que eu estou fazendo agora? Não! Eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter paz agora, ainda que eu esteja aguardando aquilo que está se apressando para o fim. Amém? Então, com esperança e fé, firmados na palavra, nós podemos andar nas obras que Ele preparou para nós de antemão. Vamos costurar isso para encerrar a mensagem. Provérbios 3, 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração. Quem confia não atropela. Quem confia aguarda. Quem confia espera, porque está se apressando para o fim, o que Deus falou. E não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento. Não vai inventar um Ismael para a tua vida. A senhora diz que eu já sou uma veinha. Não tinha na época dela, amados, botox. Preenchimento de lábio. Não tinha o bispo Fê naquela época. E ela disse, o negócio está tudo ruim aqui. Passou 1 ano, 2, Deus falou mesmo. Mas não acontece, eu vou me estribar no meu próprio entendimento. Pelo meu entendimento, eu tenho uma escravazinha que diz que se ela tiver um filho do meu marido, o filho é meu, tudo me pertence, ela me pertence, o que é dela me pertence. Então eu estou me estribando no meu próprio entendimento, não tem nada demais, afinal é lícito. A lei diz que pode, mas Deus tinha dito outra coisa. Aí ela arrumou um Ismael, e até hoje a gente vive uma encrenca por causa dela. Então preste atenção, não fabrique coisas pelo seu próprio entendimento. Aprenda a esperar Deus fazer. Amém? Porque é bonito cantar, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, aí você diz, aí eu me estribo no meu próprio entendimento. Não, se Ele não fizer, Ele é Deus. E pode ser que não é que Ele nunca vai fazer. Você está num tempo de espera e Ele não ainda manifestou aquilo. E Ele continua sendo. Vai cantar e vai viver a partir de agora, né? Amém? Versículo 6. Reconhece-o, reconhece Deus em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai pôr tudo em ordem. Tem coisas às vezes que estão para chegar, que só não chegam porque tem que entrar coisas em ordem. Por que Deus não faz? Porque Ele está pondo em ordem a tua vida. Por que isso não acontece? Porque Deus está pondo em ordem o teu casamento. Por que não se manifesta tal coisa? Porque tem coisas para acertar na tua família. Por que esse negócio? Porque tem coisas ainda ilícitas que precisam ser lícitas, se tornar lícitas. Está se apressando para o fim. Parece que está demorando. Espero, porque certamente virá. Agora, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará. Esse tempo de espera é um tempo de endireitamento de veredas. Versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal.
Ainda que você não tivesse prestado atenção em mais nada e agora já bateu o sono, a fome, e você diz, não consigo mais prestar atenção. Olha, então vá para casa, entendendo que você precisa se apartar de tudo que é mal. O que eu vou fazer essa semana? Eu me perdi na mensagem, bispo, agora é muita coisa na minha própria cabecinha. O que eu vou pensar essa semana? Que você tem que se apartar do mal. Comece se apartando do mal. Você vai ver, durante a semana, ouça o que eu vou lhe dizer. Você vai perceber quanto mal lhe ronda. Quanta coisa errada, quanta coisa ilícita, quanta pessoa que não tinha que estar perto de você. A Bíblia diz, aparta-te do mal. Se você levar isso para essa semana, você já vai começar a ver as suas veredas endireitadas. Quando você pratica uma palavra da que foi falada para você pelo Espírito Santo, o Senhor começou a endireitar as suas veredas. Sabe o que vai acontecer? O Senhor, no tempo da espera, Ele está te dizendo, eu estou apressando, está chegando o tempo determinado. Então assim, faz aquilo que Deus está te ensinando a fazer. Amém? Não se desvie. Josué 1, 6 e 7. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Eu não sei se você guardou tudo o que eu falei lá, eu tinha que guardar todos os 613 mandamentos. Mas se você guardou hoje, lá se tropeçasse, não tropeçava em todos. Aqui não, amado. Se você guardou 10% do que eu falei, vai ser vitória e bênção para a sua vida. Tem cuidado, sabe, de fazer alguma coisa do que Deus está lhe falando. Se você conseguir fazer tudo que Deus lhe falou hoje, essa semana, que maravilha. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido. Deus está falando a receita. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Abacuque 2:3, vamos voltar lá. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim. Se tardar, se você é uma hora achar, mas está demorando mesmo. Espera. O que você vai fazer? Espera. Porque certamente virá. Não tardará. Hebreus 11, 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê o que é invisível. A partir de hoje, veja o invisível. Se você começar a ver o invisível, você vai ficar firme. Não é verdade? Ontem eu achei muito interessante um exemplo muito simples que a nossa Dani falou aqui na nossa palestra. Ela disse assim, que o sonho tem que vir antes dos gastos na planilha. Porque os sonhos motivam um acerto, né? Um equilíbrio financeiro. Aí ela deu o exemplo das crianças. Quando você passa e fala assim, apaga a luz do quarto. Olha a conta de luz, apaga a luz do banheiro. Muita luz acesa nessa casa. A luz acesa. Dá um negócio ruim, né? Porque você está chamando a atenção, a pessoa gosta da luz acesa, e você está falando, apaga a luz, apaga a luz. Você está falando para ela ficar num lugar mais escuro, ou totalmente no escuro. Você está falando em dinheiro, você está falando que ela é causadora do gasto, e etc. E ela disse, quando o sonho vem antes, e a família é motivada pelo sonho, você diz, filho, nós estamos economizando para ir para a Disney. Quando você fala para ele assim, lembra, tem que apagar a luz do quarto para a gente ir para a Disney. Pá, pá, pá. Ele sai apagando a casa inteira. Os irmãos estão entendendo? O que Moisés fez? Em outras palavras, foi para a Disney. Ele saiu do Egito e a Canaã era a Disney. Era invisível. Ele permaneceu firme como quem vê o invisível. Olha, para passar e fazer tudo o que Moisés fez, ele tinha que ter uma grande visão de Deus. Deus tem algo grande para a sua vida, enxergue isso. Porque você vai passar pelo que tiver que passar. Você vai suportar o que tiver que suportar. Você vai fazer a situação acontecer do jeito que tiver que acontecer. Porque você está motivado por aquilo que está se apressando para o fim. Vai chegar. Salmo 116, 12 e 13.
Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Pense no que Ele já fez por você e para você. Versículo 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que é isso? Eu vou viver como um salvo. O cálice da salvação, tudo que implica em ser salvo por Cristo Jesus. Eu vou tomar isso para mim. Eu vou viver como uma pessoa cristã, como um crente em Jesus. E durante a minha vida, o máximo que eu posso fazer é invocar o nome do Senhor. Máximo que eu quero dizer no sentido de que eu não tenho o que fazer na carne. Eu tenho que, quando chegar, nos meus limites, eu vou invocar o nome do Senhor. Amados, nós somos conquistados por Cristo e nós nos colocamos inteiramente em suas mãos. Tem que ser desta forma. Estamos seguros no caminho, o caminho que é Jesus. E esse caminho foi preparado por Ele. A visão que Ele nos dá tem que ser a vida que nós queremos daqui para frente. Sem visão, você já sabe, a gente se perde. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo. O que você vai fazer essa semana? Diga, prosseguir. Então não é para ficar estagnado, é para prosseguir. Ah, mas estou doente, mas estou... E vai fazer o quê? Vai comprar um jazigo? Sério, amados? O que a gente tem visto assim, eu estou doente, então eu vou esperar a morte. Não. Você está doente? O que o salmista disse? O que o salmista disse? Invoca o nome do Senhor. Está doente? Ore. Clame a Deus. Agora vai comprar o jazigo? Não. Levanta, toma um banho, vê alguma coisa diferente, chama alguém, vem para a igreja, vai orar. Ficar em casa é morte. O viver só em Cristo, tem que buscar onde é que está a vida, onde é que estão as pessoas que trazem alguma coisa boa para nós. E pessoas que trazem coisa boa são pessoas que vivem em intimidade com Cristo Jesus. Se aparte-se do mal, dos diagnósticos. Tem gente que é especialista em leitura de bula. É verdade. Sabe bula, sabe nome de remédio, de componente, não é, a não ser que tenha feito farmácia, bioquímica, tudo bem. Agora, população normal, sabendo só nome de doença e nome de remédio, a boca fala do que está cheio o coração, amados. Uma coisa é cultura, outra coisa é hipocondrice. Então, preste bem atenção. Se afaste do mal, disse a palavra, aparta-te do mal. Tudo aquilo que te causa mal, que vai perpetuar o mal, tira isso de perto de você, tira isso da sua vida. Amém? Provérbios 29:18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que guarda a palavra. Se alguns se especializassem em leitura bíblica, o quanto se especializam em leitura do Google, de doenças, de bulas, de remédios, estava vivendo, reinando em vida com certeza, através de Jesus Cristo, e as doenças já tinham tudo batido em retirada. Substitua leituras más, leituras fúteis por leituras bíblicas. Êxodo 32:25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Você sabe o que é um povo desenfreado? Você tem que fazer uma oração a partir de hoje. Senhor, não me deixa me tornar uma pessoa desenfreada. O que é uma pessoa desenfreada? Que não tem freios. Se não tem freios, não tem domínio próprio, não tem equilíbrio, não tem sabedoria. Então faz qualquer coisa, a carne fica desenfreada. Moisés, vendo que o povo estava desenfreado, porque Moisés foi lá, tem intimidade com Deus, deixou alguém cuidando do povo, mas Arão fez o quê? Deixou o povo solto. Para vergonha, não fique isolado, solto, vai ser vergonha para a sua vida. Não, eu fico na minha casa, eu e Deus, eu tenho minha forma de falar com Deus, a minha fé não passa por igreja, não sei o quê. Ô, seu desenfreado. E o que é que vai ser dessa vida? Vergonha. Vergonha. Amém? Vamos lá, Provérbios 5:21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Pense que Deus conhece todo o seu caminho. Tudo está diante do Senhor. Então eu encerro lhe dizendo que quem não tem visão, quem não tem orientação,
caminha para a sua própria destruição. Vai por qualquer caminho, é até guiado por outros cegos. Começa a fazer curso disso, palestra não sei do que, filosofia dos ancestrais. Amados, filosofia já não é boa, dos ancestrais. Só Jesus na causa. Então a gente tem que ficar atento. 1 Samuel 3:1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Falei aqui quinta-feira, houve um tempo que Deus não falava, era difícil. Hoje Deus fala todo culto com a gente, toda segunda de oração. Amanhã venha, porque segunda passada o nosso auditório estava lotado. Isso significa que as pessoas estão prostradas, porém de olhos abertos, na visão do Todo-Poderoso. Então venha para cá. As visões, as revelações, a palavra são muito abundantes nos nossos dias. Graças a Deus, não é? Provérbios 21:16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Tem entendimento das coisas? Medite, pratique o que você tem aprendido do Senhor. Atos 26:18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo estava citando o que Deus tinha dito para ele quando se revelou através do Cristo ressurreto a caminho de Damasco. Deus quer fazer uma obra através da sua vida em pessoas que estão ao seu redor. Deus quer abrir os olhos de muita gente. Deus quer tirar das trevas e trazer para a luz. Deus quer libertar das potestades de Satanás e trazer para Deus. Para que essas pessoas recebam remissão dos seus pecados, porque estão mortas em pecados e delitos. E vivam a herança em Cristo Jesus. Seja um instrumento de Deus. Leve essa palavra para alguém. Reproduza isso. Antigamente a gente saía escrevendo e dando cópia do que a gente tinha ouvido no sermão. Há um tempo atrás a gente presenteava com panfleto, com fitas cassetes. Tinha o povo até que distribuía CD. Hoje não. Passa o link. É mais bonito? Link. Passa o link da mensagem. Faz uma frase lá que você pegou hoje, pega um versículo e passa para toda a sua rede. Mas não, vai passar lá um negócio de uma corrente, uma baboseira qualquer, uma piada sem graça. Porque tem umas piadas que eu falo, é para rir disso aqui? Eu não sei, não achei. Às vezes no chat da família eu pergunto, alguém me explica? Não entendi. Ah, mas não tem mesmo, é bobo. Ah, é bobo mesmo. E a gente está se enchendo de coisa de bobo, de piada tola. Quando nós temos uma riqueza, um tesouro dentro de nós, que muda, liberta, transforma, salva pessoas, além de nos fazer o maior bem, logicamente, né? Efésios 2:1-3, e eu termino. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então viva, você já está vivo. Jesus já te deu vida. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, não é para andar mais, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não temos mais nada com os filhos da desobediência, é outro espírito que atua neles, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo não atua mais na sua vida. Agora tem muita gente lá vivendo como filho da obediência, porque nós estamos confortavelmente nos nossos mundos secretos. E mesmo nos nossos mundos, nós ainda não construímos uma torre de vigia para ver o que Deus tem a nos dizer. Que resposta Ele tem à nossa causa. Deus quer você com posturas diferentes, vivendo na visão do Todo-Poderoso. Fique de pé nessa hora, vamos encerrar orando a Deus. Pai amado e bendito, toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade te pertencem, Pai. Nós estamos aqui para aprender a enxergar, mas nós não queremos ficar na teoria, Pai. Porque verdadeiramente o Senhor tem nos mostrado o caminho, o Senhor tem nos falado, o Senhor tem revelado, o Senhor tem mostrado a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos. A Tua palavra tem clareado tudo. Nós sabemos que Tu és um Deus de desígnios e propósitos. Viver na Tua visão é ter
o entendimento, a compreensão do que são os teus desígnios e propósitos. É ter paz e tranquilidade todo o tempo. É viver, Jesus, o dia a dia, não se estribando no próprio pensamento, próprio entendimento, mas entregando todo o nosso caminho a Ti, Jesus. Esperando o Senhor falar, o Senhor mostrar, o Senhor sinalizar. Fazendo sim o natural. Jesus, a minha oração neste final de culto é para que alguma coisa desta manhã ganhe repercussão na próxima semana, nesta próxima semana que já se iniciou. Que alguma coisa seja replicada, repetida, ó Deus, multiplicada, encaminhada, mas acima de tudo vivida, Jesus. Nós não queremos ser crentes de fachada, mascarados, hipócritas. Não, Jesus. Não queremos porque não somos. Somos a Tua imagem e semelhança, Pai. E nós podemos sim nos alegrar, nós podemos festejar, celebrar, rir muito. Mas nós temos que ter uma vida com consistência, com consciência, com propósitos definidos. E que os nossos propósitos sejam os Teus propósitos, senão a vida não vale a pena, Jesus. Nos despedindo, Pai, declarando que esta semana será uma semana ímpar, uma semana diferente, uma semana, Senhor, impactante. Será uma semana em que por dentro nós estamos, Senhor, aprendendo a esperar, porque a visão que Tu nos deste, o que o Senhor já nos falou, se apressa para o fim. Vai acontecer, nada vai falhar. Amém. Em nome de Jesus. E nós recebemos, em o nome de Jesus, a melhor semana deste ano, Pai. Já estamos indo para o final de janeiro, mas nós recebemos a melhor semana de janeiro do que Amém. já vivemos neste novo Em período. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.